tema da lição é a falta de diálogo mata. A lição sugere que faltou diálogo, faltou conversa, faltou entendimento entre pai e filho e entre irmãos. A lição está bem arrumada, né? Ela se divide, como o Luiz falou, em duas partes. A primeira parte, ela pega o texto bíblico e depois a lição fala sobre a importância do diálogo. Esse tema é muito complexo, aparentemente fácil, mas não é, é difícil. Lembrando que a família do rei Davi é uma família grande, é uma família desafiadora. São muitas mulheres, de todos os tipos, né? São muitos filhos. Ele tem mulher que é viúva, que é mulher casada, ele tem... Então, o ambiente familiar, são muitas disputas, são ambições de todo tipo. Há tragédias, assassinatos, há uma luta pelo poder constante, a chantagem, a trapaça e todo tipo de malandragem. Eu até pus aqui, eu estava pensando, né? Há um farto material para um drama shakespeariano. Essa tragédia familiar vivida por Davi, ela tem contornos e densidade profundos. Então, o centro da minha fala de manhã agora é o seguinte, é que nós olhamos para essas desgraceiras todas, ocorridas na família de Davi, e rapidamente identificamos o problema e receitamos o remédio, que para nós é um remédio simples e fácil. Até achamos que o diálogo entre pai e filho, entre irmãos, poderia trazer um outro desfecho bem mais saudável. Ou seja, rapidamente nós apontamos, achamos o remédio. Mas aí eu coloco uma questão que eu acho inquietante. Por que a Bíblia aponta tantos detalhes escabrosos ocorridos na família de um personagem tão importante como Davi? Detalhes familiares que poderiam ser facilmente escondidos. Está na moda falar em narrativa, construção de narrativa. Então, o texto bíblico poderia trazer uma narrativa mais limpa, ressaltando o lado bonito, o lado harmônico da família de Davi. A questão é que a Bíblia tem esse costume, não apenas com a família de Davi, mas é uma regra geral. Ou seja, a Bíblia não passa pano. Então, nós olhamos para todos esses acontecimentos que vocês já leram e outros. Então, e nós achamos exatamente o ponto em que Davi errou no tratamento, no trato com o filho. E achamos que se ele conversasse, se ele fosse mais cuidadoso, o desfecho trágico não aconteceria. E também não aconteceria todas aquelas graves repercussões e consequências desastrosas que ocorreram. Porque muita gente vai morrer. Vocês viram que Absalão vai formar um exército e vai guerrear contra o pai, e muita gente morre. Então, nós olhamos para o texto bíblico, identificamos de maneira até pronta o momento exato em que houve falta. E nós achamos assim, olha, o remédio era para ser aplicado nesse exato momento. O antibiótico para essa doença teria que ser ministrado nessa hora. Se fosse ministrado, tudo seria acertado. Então, nós deduzimos que havia remédio, que o remédio estava na prateleira, que ele estava disponível, que ele estava à mão, tanto de Abraão, de Davi, quanto de Absalão, ou de outros personagens que também estão envolvidos. Tá,
nós estamos entrando no texto bíblico que vocês já leram. A minha ideia era ler outros textos, ampliar esse olhar para poder enxergar melhor. Então, eu proponho dois caminhos, dois olhares, que não são paralelos, não são excludentes, são olhares que se avizinham, que se misturam. O primeiro olhar, não se trata apenas de uma triste história familiar. Não se trata. Mas se trata de um grande espelho. E é por essa razão, por ser espelho, que esses acontecimentos miúdos, eles são preservados, eles são vistos, eles são colocados nesse cenário. Nada sugere, no texto bíblico, nesse grande cenário bíblico, nada sugere que seja um texto vidraça, nada sugere que seja uma espécie de convite arrogante, feito a nós, leitores, dando a nós a possibilidade de corrigir o que quer que seja. Então, esse texto vidraça não nos dá a opção de olhar desde fora, como meros observadores críticos e até impiedosos, imaginando que nós sabemos o remédio para esse drama familiar. Não se trata de texto vidraça, mas se trata de um texto espelho, um convite a um reconhecimento humilde, um convite a se enxergar, a se colocar nesse drama familiar. Trata-se de uma história que está bem mais próxima de nós do que nós imaginamos e admitimos. De alguma maneira, nós nos enxergamos e nos encontramos nessa história, nesse drama pavoroso familiar. É claro que os roteiros da nossa vida são outros, mas nos nossos roteiros familiares, nós também somos marcados por cegueira e falta de entendimento. Eu lembro aqui a frase de Jesus lá no Sermão do Monte. Ele fala que nós olhamos para o argueiro que está no olho do nosso irmão e nós não enxergamos na trave que está no nosso olho. Então, eu quero lembrar que esse texto não é vidraça, onde se pode facilmente identificar o remédio e falar, olha, é aqui que o cara errou, foi aqui que Davi errou, foi aqui que Saul errou, foi aqui que Absalão errou. Não, é um texto espelho. O texto nos convida a olhar, a entrar na história, ele nos convida a uma identificação humilde. Então, o texto exige, todos esses textos que circundam todo esse momento histórico exige um olhar mais cuidadoso para a Bíblia. Não cabe na leitura da Bíblia, e principalmente nesse momento histórico, uma leitura ingênua, idealista, de achar, imaginar que o remédio era fácil, que o remédio estava disponível para Davi, para Absalão, para todos os personagens. Não cabe imaginar que eles tinham a condição de enxergar e ter acesso a esse remédio, e que eles não fizeram isso por descuido, por negligência. Essa não é a questão que a Bíblia, não é a opção que a Bíblia nos coloca. A Bíblia não comporta essa possibilidade de entendimento e arranjo. Seria uma leitura ruim, uma leitura equivocada. A Bíblia jamais ensinou a ideia de que faltou pouco para que as histórias familiares, as histórias do povo tivessem um final feliz. Não foi um descuido que permitiu que essa história familiar importante descambasse para uma tragédia histórica.
A Bíblia não permite essa leitura ingênua de pensar, de imaginar que faltou pouco. Foi um descuido. O remédio estava à mão e os caras não usaram o remédio. A Bíblia aponta para uma outra perspectiva muito mais profunda e séria. A Bíblia, o tempo inteiro, ela insiste no excesso. Não foi um detalhe, não foi um remédio que não foi usado, mas a Bíblia olha numa outra perspectiva. Ela fala do excesso, da sobra, ela fala do exagero da maldade. Ela fala do exagero da loucura, ela fala do exagero da estupidez, ela fala do exagero da falta de bom senso. A Bíblia fala de personagens que são capazes de gestos extraordinários, mas também são personagens perversos, exageradamente perversos. Ou seja, o remédio não estava à mão. A Bíblia não mostra o que falta. Ela não fala que o remédio estava perto, mas ela fala de muito excesso. Ela fala que na vida de Davi, na vida da família de Davi, na vida de Saul, na vida da família de Saul, o que houve foi excesso, acúmulo, sobra, acúmulo de maldade, acúmulo de trapaça, acúmulo de confusão. E não apenas nesses personagens. Essa é a maneira de a Bíblia contar a história. Também no ministério de Jesus, esse excesso, esse exagero aparece. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus e nós percebemos escribas, gente boa, gente séria, gente religiosa. Nós olhamos para os fariseus, eles são gente boa. Para os doutores da lei, são religiosos, pessoas que levam Deus a sério, pessoas que levam a religião a sério. Mas quando nós olhamos para esses caras, a todo excesso do mundo, eles infernizam o ministério de Jesus. Nós olhamos que Jesus não tem um minuto de sossego, há um embate permanente. Esses caras perseguem Jesus de maneira enfesada. Eles não cedem. Jesus conversa com eles. Jesus é paciente. Jesus o educa, mas eles não conseguem pegar o remédio, porque o remédio não está à mão. O remédio não está à mão. Eles não conseguem perceber esse exagero que toma conta deles. Eles não dão braço a torcer. Eles não dão braço a torcer. Eu estava relendo os evangelhos e eu peguei todos os evangelhos de novo para perceber quando é que esses caras que enfesaram a vida de Jesus, em que momento eles percebem o remédio. Quando é que eles conseguem olhar Jesus com serenidade e percebem que eles estão errados? Então, eu olhei o ministério de Jesus inteiro e eu só enxerguei um momento em que eles conseguem enxergar o remédio. É aquele momento no Evangelho de João. E esses caras todos trazem uma mulher e eles querem matar essa mulher. E eles falam para Jesus: essa mulher pecou, a lei orienta, ela tem que ser morta, assassinada. E Jesus, desesperado, porque todo esse contorno aí mostra Jesus desesperado, ele se abaixa, ele enrola, ele tenta encontrar uma saída. Como é que ele consegue fazer com que essas pessoas enxerguem? Ele se ajoelha, ele abaixa no chão, na areia, e daí vem uma saída
milagrosa, e foi um milagre profundo, um milagre brutal. E ele diz para aquelas pessoas: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí acontece um negócio doido. Esse episódio é impressionante e é único. João relata que todos os que acusaram a mulher foram embora, começando com os mais velhos. Jesus sempre teve dificuldade para dialogar com essas pessoas, mas aqui a palavra dele foi decisiva e convincente. No julgamento e na morte de Jesus, esse excesso também aparece. Excesso de impiedade, excesso de perversidade, de crueldade. Aquelas pessoas não precisavam fazer nada daquilo. Elas podiam até matar Jesus, mas a história mostra que eles foram excessivamente violentos e perversos. Todos os acontecimentos que cercam o julgamento e a morte de Jesus são exagerados. Então, a Bíblia mostra esse excesso, esse exagero. E a Bíblia não dá espaço para nossa ingenuidade, imaginar que dá para corrigir a história. Imaginar que Davi poderia ter enxergado e conversado com Absalão na hora. Que Absalão poderia ter conversado com o irmão perverso que violenta a irmã. Ele poderia ter ajeitado. O remédio fácil não cabe na cabeça desses personagens todos. E na nossa própria história aqui, esse excesso está presente e não permite qualquer leitura ingênua da história. Dias atrás, nós ficamos sabendo do vereador, médico, evangélico, que tortura e mata perversamente uma criança. Como é que pode? Como é que pode? Há todo um excesso sem sentido, maluco. É essa a história. É uma história que mostra uma humanidade autofágica e que mostra também uma igreja autofágica. E esse é o nosso espelho. E diante desse quadro perverso, exagerado, o apóstolo Paulo nos mostra uma possibilidade de saída. E ele fala assim: onde o pecado abunda, a graça superabunda. E esse texto é tremendo. Tá bom. É claro que o tempo vai dificultar a possibilidade de eu abordar algumas coisas que eu queria. Mas como vocês já contaram toda aquela história, eu quero pegar uma história anterior e tentar mostrar um desenho mais amplo. Saul é o primeiro rei de Israel. Ele vai substituir Samuel, porque os filhos de Samuel são perversos, são exageradamente perversos. Samuel é profeta, sacerdote e juiz. E ele não conseguiu educar bem os seus filhos. Então, no lugar de Samuel vai entrar Saul. E Saul, aparentemente feio e perverso, mas ele também é bonito, ele tem essa qualidade. Saul teve uma mulher, várias concubinas, ele teve vários filhos. Aparecem alguns filhos na história, mas no começo aparecem 2 filhos interessantes de Saul. Aparece Jonatas e aparece Mical, que vai se casar com Davi. E o interessante nessa história que eu quero ampliar, que tenta mostrar quando é que Davi se relaciona com Saul.
para tentar mostrar por que Saul odeia tanto Davi. Qual é a raiz desse ódio? O primeiro encontro entre Saul e Davi é curioso. Davi, aquela criança, aquele jovenzinho, traz nas mãos a cabeça de Golias. E ele se encontra com Saul. E Saul pergunta para o seu general chamado Abner: quem é esse cara? Abner fala: eu não conheço, chefe. Então procura saber. Ele está trazendo a cabeça do gigante Golias. E logo depois, o texto mostra uma coisa muito interessante. Mostra que o filho de Saul, chamado Jonatas, olha para Davi e se apaixona perdidamente. E o texto bíblico fala que uma paixão profunda. Ele ficou apaixonado, ele ama Davi de alma. Ele ama perdidamente Davi, e Davi também ama esse Jonatas. E a filha, outra filha de Saul, chamada Mical, também se apaixona por Davi. Ou seja, aparece um personagem que sabe matar. E eu quero lembrar aqui um retrato de Davi. Davi é o cara que sabe matar. É o matador. E mesmo Saul sendo gigante, bonito e forte, nesse momento ele está frágil. E ele se encontra com um cara que tem uma personalidade muito violenta, que é Davi, que mata, que sabe matar. E ele encontra esse cara que sabe matar e que rouba a sua família, rouba o seu filho mais velho, que rouba o coração da sua filha, Mical. É claro que Saul fica apavorado. Quem é esse cara? E o texto bíblico fala o tempo inteiro que Saul desenvolve um medo, um ódio mortal a Davi. E ele precisa resolver essa questão. E ele propõe o casamento da sua filha mais velha, Merabe, com Davi. Ele quer matar Davi, ele tenta várias vezes. O texto bíblico fala que isso é interessante. É claro que ele podia matar Davi, mas ele fracassa sempre. E esse fracasso é muito ilustrativo. Ele respeita Davi, ele também ama Davi, mas ele odeia e ele ama. Então ele oferece a filha para Davi. E Davi diz que não, porque ele é pobre e não tem dinheiro para pagar o dote. Tudo bem. Então a filha mais velha não se casa com Davi. O rei oferece a filha para outra mulher. E mais para frente, a filha mais nova, chamada Mical, ela fala para todo mundo, ela é apaixonada por Davi, o rei fica sabendo, e daí ele retoma o plano anterior. A filha Mical, então, é uma espécie de laço, ele quer pegar Davi, ele quer matar Davi, mas não com as próprias mãos, não através dos seus soldados. Ele oferece a filha, ele vai oferecer a filha Mical, mas agora ele estabelece toda uma armadilha, ele fala para as pessoas do palácio, para conversarem com Davi, digam para Davi que eu amo Davi, que eu respeito, eu gosto dele. Não apenas eu, a minha família inteira, a minha filha está apaixonada por ele. Digam para ele que toda a corte gosta dele, respeita, digam. E esses oficiais do rei vão conversar com Davi e fazem a cabeça Davi, porque no fundo Davi também quer o poder. Ele quer ser genro do rei. E ele sabe que conquistou toda a família do rei. Então Davi, ele repete o argumento: olha, eu não tenho dote, mas o rei manda dizer para ele assim: olha, não precisa dote financeiro, basta que você mate 100 filisteus e minha filha é sua, você se casa com ela. E o texto sugere que na mesma hora Davi pega soldados e sai.
e antes do prazo estabelecido, ele não mata 100 filisteus, ele mata 200, ele traz o dobro. Davi é o matador. Ele traz o escalpo, o prepúcio de 200 filisteus, e entra na cidade. A cidade clama. Ele é clamado pela população. Ele vai receber a filha do rei. O rei fica apavorado. Ele encontrou um grande adversário. Então, o texto bíblico fala do ódio que Saul tem por Davi. Eu estou tentando mostrar esse clima todo. A ideia é mostrar como é que Davi se constrói. A ideia é mostrar como é que o remédio do entendimento, aos poucos, vai se afastando dessa figura tão complexa e tão poderosa como Davi. Eu escrevi uma vez, há tempos atrás, num pretenso poema, dizendo assim: ao primeiro sinal de assassinato, a infância foge. E eu estou tentando mostrar como é que a infância, como é que a pureza vai se afastando de Davi a passos largos, como é que esse personagem vai se construindo progressivamente, como é que ele vai ficando cada vez mais distante desse remédio que parece tão simples. Então, Davi se casa com Mical. Saul tenta matá-lo. Saul fala para Jonas, faz um plano de matar Davi, fala para Jonas, e Jonas conversa, porque Jonatas é bonito. Jonatas conversa com o pai, convence o pai que odeia Davi. Jonatas ama Davi e convence o pai a não matar Davi. E o pai, convencido, abandona o plano. Mas logo depois, Saul volta, retoma o plano e decide matar Davi. Manda soldados à casa de Davi. Os soldados ficam esperando amanhecer para matar Davi. Jonatas avisa a irmã e Mical ajuda Davi a fugir. E Davi foge. O pai fica sabendo que Davi fugiu. Saul fica sabendo da fuga de Davi. Ele pune a filha, que é a mulher de Davi, entrega Mical para um outro homem, e Davi foge. Ele vai para a região de Hebrom. O texto fala que ele vai passar 7 anos e meio lá, e ele se torna rei de Hebrom, rei de Judá. É nesse período que começa a divisão incipiente do reino. É claro que o reino é bem menor. Então, Saul continua governando a parte de cima, que seria Israel, e Davi se torna rei de Hebrom, rei de Judá. Lembrando que Jerusalém ainda não existe. É claro que ela vai aparecer antes na Bíblia, mas ela aparece enquanto cidade dos jebuseus. Jerusalém só vai ser capital depois que Davi assumir o trono. O primeiro ato será conquistar a cidadela, que é Jerusalém. E ela vai ser a cidade conquistada por Davi. Davi fica 7 anos em Hebrom, e lá em Hebrom ele vai se casar com muitas mulheres, ele vai ter muitos filhos, ele vai ter muitas concubinas. Tá bom, vamos continuar. Eu vou pular um pedaço aqui que nos interessa. E aí, nós entramos naquele texto bíblico que vocês já leram. Então, Davi, ele vai ter muitos filhos em Hebrom, se torna rei. Nesse período em que ele permanece em Hebrom, nesses 7 anos e meio, Saul morre. No lugar de Saul fica o filho Isbosete.
Isbosete tem um general chamado Abner. O texto bíblico fala que, nesse período, há guerras constantes entre Judá e Israel. Se morre muita gente, a crise continua. E o texto sugere que a crise, a mortandade vai continuar durante muito tempo, e a mudança política só ocorre através de um detalhe muito interessante. O texto sugere que as duas forças são muito parecidas e que a matança vai continuar por muito tempo entre Davi e Isbosete. Até que, num certo momento, quando Isbosete, quando Abner, que é o general, volta, Isbosete se aproxima de Abner e diz o seguinte: viu, general, que coisa é essa? Você transou e está pegando a concubina do meu pai? Porque a concubina do pai era para ficar para ele, e ele ficou sabendo que o general estava pegando a concubina do seu pai, e ele fala para o general, e o general fica zangado, rompe relações com Isbosete, faz aliança com Davi. E foi isso que produziu o fato de, então, Davi se torna rei de Judá e de Israel. Tá? Aí entra o que vocês já leram. Davi tem filhos e filhas em Hebrom. O filho mais velho dele vai ser Amon. Amon é filho de uma mulher. Absalão é filho de outra mulher. Absalão tem uma irmã que é bonita. E é interessante lermos o restante do texto de Samuel e seguinte, porque Absalão vai continuar na história, porque Absalão, o texto fala que ele era bonito, o texto fala que Absalão vai ter uma filha bonita, e essa filha de Absalão vai se casar com o filho de Salomão, que é filho de Davi. Tá. Vocês leram no texto que depois que Amnon violenta, o texto fala que Amnon era apaixonado por Tamar, mas depois que ele violenta a irmã, ele desenvolve uma raiva, um desprezo absurdo por Tamar, pela irmã. E o texto fala que ele não aceita a proposta da irmã, que é se casar com ela, reparar a injúria, a maldade feita. Ele não aceita e despreza e expulsa a irmã da casa. O texto fala que Tamar coloca cinza na cabeça, rasga as roupas e começa a caminhar pelas ruas da cidade, revelando a sua vergonha. E aí entra uma coisa muito interessante e reveladora. O texto fala que Davi nada faz. É claro que Amnon é o filho mais velho, primogênito, e tem todos os privilégios. O texto fala que Absalão, o irmão de Tamar, recolhe a irmã recolhe Tamar em silêncio, aparentemente abafa o caso. Ele esconde toda aquela situação, ele impede que a irmã continue divulgando a sua vergonha. O texto sugere essa leitura. Então, Absalão revela a sua personalidade. E eu quero apontar aqui alguns traços da personalidade de Absalão. E essa personalidade, esses traços não aparecem apenas agora, mas aqui esses traços ficam muito mais visíveis. Na verdade, Absalão, ele tem um ódio muito grande ao pai. E
esse ódio vai se revelar, porque ele poderia brigar com o irmão, ele poderia até vingar o sangue, ele poderia bater, ele poderia fazer muita coisa para punir a irmã que foi ultrajada. Ele poderia, a lei permitia que ele fizesse muita coisa, que ele exigisse muita coisa, mas ele não faz, ele esconde tudo isso, ele abafa o caso. Ele abafa o caso e durante 2 anos ele prepara um projeto. Até que chega a hora de realizar o seu projeto. E ele convida o pai, isso eu quero destacar. Ele convida Davi e convida todos os irmãos para uma cerimônia. Ele vai tosquiar as suas ovelhas, era uma cerimônia importante, e ele convida todos os irmãos e principalmente o pai para participarem dessa cerimônia. Mas Davi se recusa, e os irmãos vão. E lá, ele embriaga o irmão Amon, o irmão primogênito, o filho primogênito de Davi, e ele mata. O texto fala que Davi ficou muito zangado quando soube, mas o texto também fala que Davi nada fez. O texto fala que o tempo passa e parece que tudo se ajeita. É a partir daí que Absalão ele projeta esse plano, né? Ele planeja punir o pai, punir o irmão. Então, Absalão mata o irmão, ele vai ficar 3 anos fora. O texto fala que Davi desiste de perseguir o irmão e desiste muito depressa de perseguir o irmão. E aí entra na história a figura de Joabe, que eu acho que vocês também leram. Joabe é o general de Davi. E esse general, que é inteligente, que é esperto, ele convida uma mulher sábia, de Tecoa, e essa mulher que é quem vai conseguir convencer Davi a receber de volta o filho. Então, essa mulher, ela segue o plano de Joabe, ela se veste como uma mulher sofredora, uma viúva que perdeu o marido, perdeu o filho, um filho matou um outro filho, e ela vai para Davi e ela conta essa história. Davi, eu perdi o meu marido, eu sou viúva, tenho 2 filhos, um matou outro numa briga, e os parentes querem matar esse filho, o único que eu tenho. Se ele for morto, quem é que vai me sustentar? Então, essa história convence Davi. E Davi é convencido por Joabe a trazer de volta o filho Absalão, que já faz 3 anos que está fora. O texto fala que Davi traz o filho de volta, o recebe de volta, mas não conversa. Parece que deu apenas um beijo em Absalão, mas durante 4 anos, durante um bom tempo, Davi ele não conversa com o filho. Ele não conversa com o filho. E aí entra a figura de Absalão, aquele retrato mais amplo de Absalão. Eu falei para vocês que Absalão, na verdade, tem um ódio profundo pelo pai. E esse ódio aumenta bastante. Ele está na cidade, não é recebido pelo pai, então ele faz um plano, ele passa a destruir a reputação do pai. Ele fica na praça e todo mundo que vai até Davi com uma causa, e ele conversa com a pessoa fala assim, olha, eu fui pedir ao rei para que ele fizesse justiça ao meu problema, mas o rei não quis.
Então Absalão fala para essa pessoa: nossa, que rei injusto! Se fosse eu, defenderia a tua causa, porque ela é uma causa justa. E durante 4 anos, durante esse tempo todo, Absalão conversa com as pessoas. E ele começa a destruir a reputação do pai. E depois de 4 anos, ele prepara um exército. Ele prepara um exército e passa a combater o pai. Ele vence o pai. Ele entra na cidade de Jerusalém. Ele conquista o reino. E quando ele entra na cidade de Jerusalém, ele faz uma coisa que configura esse ódio que ele tem pelo pai. Ele pega todas as concubinas do pai, coloca no local. As concubinas ficam nuas, no lugar visível. A população está ali olhando. E ele possui, ele faz sexo com essas mulheres. A ideia é desonrar. A ideia profunda que a psicanálise explica, a ideia é desonrar, é destruir. Ele tem um ódio profundo ao pai. Tá. A história continua. Depois Absalão é vencido, é morto. E o texto mostra que depois que Absalão é morto por Joabe, o texto, de uma maneira muito interessante, mostra que Davi fica inconsolável. Ele não chora quando Aminon foi assassinado, mas ele chora de maneira inconsolável durante dias. E o texto mostra isso. Durante dias, ele chora pelo filho morto. Um filho que fez tudo para destruir. E ele chora durante muitos dias. E foi necessário que Joabe, o general, fosse até Davi e falasse assim: viu, rei, está demais. Que maluquice é essa? O povo não está entendendo essa dor tão exagerada que o senhor nunca teve com ninguém, com nenhum outro filho. Por quê? Esse filho que fez tanto mal. Então tá. Então essa trágica história familiar que teve tão graves repercussões e consequências é um grande espelho que a Bíblia nos mostra. Há alguma coisa nessa história toda que eu queria ampliar ainda mais. Há muita coisa nessa história que está muito perto de nós, que está bem próxima de nós, mais próximo do que nós imaginamos. Em algum momento desse cenário todo, é possível que nós nos enxerguemos. Ainda mais nesse tempo de pandemia, esse tempo que nos adoece de uma maneira tão brutal, esse tempo em que é preciso fazer um esforço enorme para permanecer em pé e não adoecer demais. Todos os dias nós recebemos notícias de morte de alguém conhecido. Essa semana eu recebi notícias de 6 ou 7 pessoas amadas que morreram. Então, essas histórias trágicas todas nos aproximam muito dessa tragédia que nós estamos vivendo, e a gente também não sabe como sair, e essa tragédia nossa afirma que o remédio não está à mão. O remédio não é tão fácil. Assim como Davi, assim como Absalão, assim como para Aminon, para todos aqueles personagens que, numa leitura ingênua, olhando como se fosse uma vidraça, o remédio parece tão fácil, bastava conversar, bastava se entender para evitar tudo aquilo, mas
o remédio não está fácil. Para nós também, o remédio para nós não está fácil. E somente pela graça de Deus é que nós conseguiremos ser preservados e não adoecer de morte. Então, a grande questão, que essa lição muito interessante, o tema muito interessante é como é que conseguimos exercer o diálogo necessário, o necessário entendimento em tempos de triste excepcionalidade. Como é que a gente pode buscar o remédio nesse período tão dramático? Eu confesso que, se normalmente eu tenho dificuldades ainda mais agora, como é que a gente faz, a não ser a graça de Deus, que faz esse milagre, né? Então, que Deus nos ajude e que vocês, que são pessoas que têm tanto entendimento, que eu respeito e admiro, que vocês nos ajudem, né? a lidar com esse quadro. Olhar para Davi, Saul, Absalão, parece simples. Não é tão simples. Obrigado. Desculpa alguma coisa. Barbosinha, como sempre, nos surpreendendo, né? Porque ele disse muito bem, agora quase ao final, que a lição ela é bem organizada, e ela é mesmo, ela é bem estruturada, ela está bem lógica, está bem didática, mas ela está didática e lógica numa perspectiva pragmática, numa perspectiva assim, do cotidiano. Como é que a gente faz, então, né, para resolver a questão do diálogo familiar? E aí aparece aqui, e quem não leu deve ler, essa lição merece mesmo ser olhada com atenção. Ela apresenta aqui no final da lição assim, uma série de caminhos, né? Fale com o outro, aquele que lhe ofendeu, mas não ofenda, não é? Fale no momento certo, escolha o momento adequado para fazer as pazes, entre aspas, para fazer as explicações, saiba escutar o outro, depois diz assim, reconheça os seus próprios erros e peça perdão, depois diz assim, faça tudo para construir a paz no lar, que a paz no lar vale a pena, e por último, ore, né? Ore muito para que Deus, então, se acampe ao redor desses todos que nós estamos colocando nas suas mãos e abençoe. Esse é o caminho que a revista toma, né? É um caminho prático. O que a gente faz, então, diante dessas dores todas que vão aparecendo nos conflitos familiares? E que o Barbosinha, então, descreve tão bem. Só que eu digo que ele é surpreendente, o Barbosinha agora, porque ele pega um outro caminho, né? Ele resolve entrar na dor desse conflito que aparece e que ele descreve também. E a mim sempre se me apresenta os conflitos do Antigo Testamento com uma densidade incrível, muito mais do que os conflitos que aparecem no Novo Testamento. Parece que lá no Antigo Testamento, assim, não sei se pela distância histórica, mas assim, tem uma densidade conflituosa muito grande as relações. Quando o Barbosinha foi descrevendo isso tudo, me veio à tona assim, toda a obra de Nelson Rodrigues, que eu não sei se alguém aqui já leu, né? Porque ele é considerado meio maldito entre os escritores, porque ele se detém exatamente na dor humana, né? E nessa pobreza do humano que nos caracteriza. Infelizmente, é isso mesmo que nós somos. E aí ele vai descrever conflitos assim, desde abusos sexuais em casa,
no âmbito da família, e toda essa coisa que a gente, especialmente nós evangélicos, temos muita dificuldade de assimilar como parte da realidade humana, né? Nós somos limpos, né? Íntegros, entre aspas, e aí a gente não aceita a não integridade e as mazelas da vida familiar. Quando o próprio Babazinha depois vai remeter ao caso do menino, do Henri, e tantos outros que a gente vê todos os dias, a gente diz assim, bom, isso é a realidade. A realidade não é tudo bonitinho como a gente sonha, né, e no nosso desejo, e no nosso planejamento familiar. A família é esse lugar onde tudo isso, a inveja, o ódio, a raiva, o amor, tudo vai acontecendo. De tudo que o Babazinha vai descrevendo tão belamente, que ele vai se envolvendo com isso, o que me fica muito é assim, o amor e o ódio têm a mesma força. Destruidora ou construtora, né? E por amor ou por ódio, as pessoas fazem muitas coisas, muitas coisas. E essas coisas vão constituindo o nosso cotidiano. E aí o Babazinha conclui de uma forma única, e que é a única forma também com que a gente pode concluir, que assim, sem o amor de Deus, sem a graça benevolente do Senhor sobre as nossas vidas, tudo está muito complicado, fica tudo muito complicado, né? Enfim, a gente está bem atrasadinho, são 11h25. Eu não tenho dificuldade de ficar aqui mais uns 10 ou 15 minutos, e aí eu sugeriria que a gente, assim, abrisse uma pequena e rápida discussão e fosse ficando como pode. Quer dizer, quem tiver que sair, tiver o seu compromisso, a gente entende, porque tivemos aquele problema todo no início. Mas também eu convido aqueles que puderem para a gente aproveitar um pouco mais das contribuições de todos e da bela aula que o Babazinha nos deu hoje, né? Vamos lá? Vamos abrir os microfones, né, Luciana? E quem quiser dizer alguma coisa e contribuir com alguma forma de Cada um precisa abrir quando for falar, viu, Rosa? Não consigo mais abrir dessa pessoa que fechou. Tá bom. Então, vamos lá. Quem quer fazer algum comentário? Lucas, Inayá, Ivonete, Laine, Luciana, Luiz, Edivaldo. Foi muito contundente, a gente não tem muito o que falar, é isso? As concubinas do Davi, né? Nossa, mãe do céu. Aqui a leitura transversal dessa aula do Barbosinha hoje tem 1000 outras conotações. A da mulher, então, é um horror, porque a mulher é essa coisa que vai passando da mão de um para o outro, né? Estava pensando nisso. É um horror, mas isso aí pega um outro caminho, né? É um outro tema paralelo. Então, vamos ficar nos conflitos familiares para não confundir muito. Eu fiquei, assim, a gente sabe toda a história, já leu, já estudou, mas quando se debruça com tantos detalhes, a gente fica assim assustada de ver o que era esse conflito da família, né? Essa ânsia de poder, enfim, olha, eu fiquei estarrecida assim com toda essa explicação que o Barbosinha fez. E a gente precisa ver que é uma coisa que ainda acontece, né? Infelizmente. A gente precisa ter essa coragem de olhar para a família da gente, para as famílias próximas, né? E ver exatamente. Os medos, as angústias, os horrores. De verdade. Mas foi muito boa a explicação dele, foi ótimo. E a lição é perfeita, né? É perfeita, vale uma lição maravilhosa. A promessa é de que esse grupo de lições agora seja muito boa mesmo, né? Semana que vem, quem vai falar com a gente é o Edivaldo, vai falar sobre Jó, o sofrimento. Eita, olha isso, que bom. Esse desafio que nós passamos para ele não vai ser moleza, porque Jó é um livro e tanto. Bom, vamos lá. Sobre a aula de hoje, Lucas, alguma coisa? Elaine, Ivonete, Luciana? Vamos lá. Divaldo pediu, né? Tá. Eu acho que, como sempre, a gente tem que reconhecer as belas exposições do Barbosinha, né? Acho que isso já é assim reconhecido entre nós. Isso
Isso torna a classe dominical de um alto nível, de uma qualidade muito grande, né? Acho que o que o Barbosinha constrói nas minúcias, talvez seja isso que a gente precisa, assim, ir construindo, que é uma teologia do Antigo Testamento, né? Quer dizer, a teologia do Antigo Testamento, sob certo aspecto, ela prefigura a teologia do Novo Testamento. Então, são duas teologias distintas. No entanto, que a gente pode fazer um exercício de ler a Bíblia sem o Novo Testamento, né? Para tentar pegar as minúcias, né? As intensidades das relações, da cultura, ou seja, do ethos, né? Do modo de ser, sentir, pensar e agir, né? E de como se capta essa complexidade das relações, né, pessoais, das relações sociais, das relações de poder, né, uma sociedade patriarcal, né, quer dizer, é uma sociedade poligâmica, né, quer dizer, a estrutura do harém, ela faz parte desse mundo. Não é o mundo ocidental. O nosso mundo é o mundo ocidental, é uma outra estrutura, é uma perspectiva monogâmica, ainda patriarcal, né? Enfim, são mundos distintos. E eu acho que a riqueza no que o Barbosinha desenvolve é a gente perceber essas diferenças todas. Mas a mim, eu só queria pegar um aspecto que, assim, essa passagem bíblica da relação de Absalão e Davi, o fato do pai não receber o filho, é claro que eu não quero fazer nenhuma forçação de barra, mas me vem, assim, a prefiguração do pai do filho pródigo, do Novo Testamento. Na teologia do Novo Testamento, com a experiência do Cristo ressuscitado, é uma outra experiência. É o pai que ele nem dialoga, ele já abraça o filho. Ele acolhe o filho, né, com todos os seus equívocos. Ou seja, é um abraço incondicional. O abraço de Davi é um abraço condicional. Ou seja, a experiência religiosa da teologia do Antigo Testamento, ainda ela está distante dessa experiência da teologia do ressuscitado do Novo Testamento. Então, na verdade, eu estava pensando assim aqui, o que seria a gente pensar o mundo sem a experiência do Cristo ressuscitado, sem a experiência do cristianismo, né? Nós teríamos uma outra trajetória, né? Um outro desenho das relações, né? Então, na verdade, à medida que Barbosinha foi construindo e a gente foi vendo as passagens bíblicas, essa passagem que nós lemos, ela prefigura para mim um certo aspecto, eu não diria todo o aspecto, né? A gente precisa ser muito cuidadoso nessas relações de pegar o Antigo Testamento e o Novo Testamento e ver aonde essas passagens prefiguram o Novo Testamento. Mas parece-me que já está prefigurado, quer dizer, na contramão, quer dizer, o abraço do pai, né, que é o pai amoroso, né? Davi, numa perspectiva cristã, abraçaria Absalão, né? Mas Davi Davi é aquele que foi enterrado e não ressuscitou, vai dizer o Novo Testamento, vai dizer Paulo. Olha, o túmulo dele está aqui perto da gente, né? Com todas as mazelas e com todas as vicissitudes humanas, né? Então, acho que esse aspecto, né, que eu acho que a gente poderia ir exercitando na experiência da escola dominical, porque, na verdade, a gente está fazendo teologia, né? Isso é uma tarefa teológica da escola dominical, de ler o Antigo Testamento, a teologia do Antigo Testamento e a teologia do Novo Testamento, que assim, é uma continuidade, mas é uma ruptura total. Sobre alguns aspectos, é uma ruptura que não tem retorno. O pai amoroso de Lucas, né, abraçaria Absalão, né? Não é ainda o pai Davi que, ó, só depois de um tempo eles vão restituir a relação, né? Enfim, acho que é um pouco esse aspecto que eu gostaria assim de
de pensar a partir da fala do Barbosinha. Muito obrigado, Barbosinha, pela sua exposição. É isso aí, vamos lá. Alguém mais? Eu também queria agradecer a aula, né? Acho que essa metáfora que o Barbosa usa, né, é muito instigante, né? Que o texto não é vidraça, mas é espelho, né? Para a gente poder não oferecer o remédio, né? Mas tentar, inclusive, se ver, né, nos próprios personagens dessa trama. Eu fico muitas vezes intrigado de ver assim como em muitos círculos da igreja, né, e inclusive em pregações, a gente às vezes houve um certo endeusamento desses personagens, né? Davi, por exemplo, é um preferido, né? Todo mundo gosta de reconhecer as qualidades de Davi, mas quando a gente olha esse outro lado de Davi, né? Digamos esse lado realista, né? De Davi ou de qualquer outro, né? Dos personagens bíblicos, a gente vê que como a gente poderia dizer, foram gente como a gente, né? Então, com muitos erros, com muitas falhas, com acertos também em outros momentos, mas às vezes até talvez mais com erros e falhas do que com acertos, né? E essa questão da cultura, né, que existia nesse momento e, em certa medida, até hoje impera em certos círculos, né, de desvalorização, né, da mulher, de não reconhecimento do valor e da presença da mulher, né, na sociedade ou na família. Eu fico olhando o texto aí que nós estudamos. Eu acho que até em certa medida Absalão não estava totalmente, vamos dizer assim, lutando por uma vingança por Tamar. Existiam outros elementos muito mais fortes ali, que era a luta por poder, né? Então ele acha um bom pretexto naquele momento para acabar com Amnon, né? Porque Amnon deu o motivo, né? E não ficaria tão evidente que, na verdade, ele era uma luta por poder na família. E a mesma coisa vem ainda antes com Davi, né? Toda a guerra de Davi com Saul e tudo isso. Ou seja, se a gente lê os textos bíblicos, especialmente no Antigo Testamento, pela viés, né, da luta pelo poder, a gente pode se surpreender em muita coisa. Agora, isso também reaparece no Novo Testamento, né? Tem aquele célebre momento em que os dois irmãos lá com Jesus pedem para Jesus, deixa eu ficar à tua direita e o outro irmão à tua esquerda. A própria mãe, né, em um dos evangelhos, é quem vai interceder pelos filhos, né? Deixa um à tua direita, outro à tua esquerda. Ou seja, constantemente o ser humano está lutando por destaque, por poder, né? E isso muitas vezes leva a qualquer coisa, a fazer qualquer coisa, inclusive matar. Então, achei muito boa a aula hoje e em muitos aspectos, digamos assim, na psicologia da gente, né, a gente se enxerga nesses personagens, porque volta e meia a gente está tendendo às mesmas aspirações que esses personagens apresentavam no enredo da história deles, né? Então, nesse sentido, é mais espelho realmente do que vidraça. Legal. Mais alguém? Lucas, Laine, Ivonete? Bom, eu não vou elogiar o Barbosinha, não, tá? Eu elogio o Carlão mesmo, colega meu aqui. Muito bom. É bacana pensar em Davi. Eu acho que o bispo Josué já comentou alguma coisa assim, que ele matou o Golias externo, né? Os Golias internos, ele não deu muito conta, né, na vida dele, né?
Então, isso é muito espelho, né? Quando a gente mata um Golias externo, a gente fica famoso, fica falado, né? A gente cresce no meio, né? Mas os Golias internos continuam, né? Nas relações, nas famílias, na própria religião, né? Hoje a gente vê uma religião muito externa, né? Muito de estereótipo, né? E acho que isso é espelho mesmo, né? Na nossa vida, no nosso cotidiano. Até para a gente, se a gente não prestar atenção, aquilo que a gente vai acostumando, os exageros, né? Os exageros vai calcificando na nossa vida, na nossa identidade, né? E a gente vai achando que esses exageros todos faz parte da nossa identidade, a gente vai legitimando tudo isso na gente, né? E os Golias crescem tanto internamente e a gente mata uns de fora e fica tudo bem, né? Até na nossa própria visão da nossa vida. Então, sabe, um cuidado mesmo que deixar a graça de Jesus, né? Deixar essa graça nos mostrar, né? E a gente caminhar nessa direção, não tem remédio mesmo na mão, é um processo. E a gente precisa deixar esse processo, deixar que esse processo faça parte do nosso dia a dia, que não é fácil, né? É isso aí, Lucas. Eu estava pensando assim que o processo inverso também é interessantíssimo, né? Porque quantas pessoas ficam lutando muitas vezes com seus desafios internos e não fazem o papel do externo que daria a popularidade, a celebridade, né? Sim. E isso também não é visto, né? Isso também não é olhado, que as pessoas também... Bom, enfim, é um complicativo mesmo. O que mais temos? É isso? Rosa, eu vou precisar sair. Eu vou passar para você, pode ser, Luiz? Sim, mas acho que estamos terminando mesmo, né, Luciana? Rosa, eu também preciso ir, eu acho que nós... então, vamos encerrar, Rosa. Não, vamos encerrar mesmo e vamos fazer uma oração que a gente não fez no início hoje, né? Vamos fazer uma oração, vou pedir que a Nayá mesma faça para nós, e agradecendo muito Barbosinha, porque, assim, foi uma aula muito especial e nos botou no jogo, né? Nos colocou no cenário. Eu acho que agora cada um de nós tem autonomia para procurar outras... continuar lendo e tal, avançando nisso e refletir sobre isso, que é o X da questão da lição, não é como que a gente resolve isso. Vamos entender o que está acontecendo primeiro para poder pensar em uma solução a posteriori, né? No sentido de, sem entender o cenário, a gente não dá o final da peça, né? Acho que é um pouco isso. Não sei se Barbosinha quer dizer alguma coisa antes da gente terminar, Barbosinha? Não? Tá bom. Então, né, vamos fazer a oração e vamos encerrar, né? Nosso Deus e bondoso Pai, misericordioso Senhor, muito obrigada, ó Pai, por esses momentos que passamos juntos. Ó Deus, muito obrigada por essa lição tão preciosa para a nossa vida. Amém. Obrigada, ó Deus, pelo professor que preparou tão bem esta aula, nos expôs com esses conflitos tão distantes, mas, ao mesmo tempo, tão presentes na nossa vida. Obrigada por tudo, por esse grupo maravilhoso, que tenhamos, ó Deus, debaixo das tuas mãos esse dia para viver e esta próxima semana. Em Amém. Nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. E, queridos, eu queria mais uma vez agradecer as contribuições de todos vocês. Todo mundo contribuiu para escrever o texto hoje. Ficou lindo, Rosa. Ficou eu nem vi ainda o texto. Maravilhoso. Então, o pastor não disponibilizou ainda, mas ele deve disponibilizar agora à tarde, daí eu mando para vocês já no formato do boletim. Mas foi uma delícia ter tido esse retorno de vocês, foi muito legal, tá? Um beijo, então, boa semana. Tá. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.